Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Matemática para Leigos. Essa aqui é mais uma aula voltada para a nossa playlist sobre as figuras geométricas planas. Nós já estudamos os ângulos, ângulos complementares e ângulos suplementares, e nessa aula nós vamos aprender sobre retas paralelas e retas concorrentes e mais algumas derivadas desse conteúdo. Vamos abordar aqui primeiro o conceito de retas paralelas, certo? Quando duas retas não se cruzam, ou seja, elas não possuem pontos em comum, são chamadas de retas paralelas. Foi uma coisa que eu achei interessante destacar aqui no balãozinho. E na nossa imagem, nós temos aqui essas duas retas, a reta A e a reta B. E nós podemos escrever que A é paralelo a B, certo? Essa aqui é a representação escrita. Essa representação escrita nos diz que a reta A ela vai ser paralela à reta B. E existe a situação que quando nós traçamos em um plano duas retas que possuem, veja bem, que possuem pontos em comum, essas retas elas formam entre si quatro ângulos, que é o nosso exemplo que está aqui abaixo. Deixa eu subir aqui um pouco. Então, pessoal, quando duas retas elas se cruzam, formando entre si quatro ângulos, essas retas são chamadas de retas concorrentes. Tá bom, pessoal? Então, nós já definimos aqui o que é uma reta paralela, o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes. Tá bom? Agora, a partir disso, nós vamos fazer algumas observações importantes. Primeiro, vamos atribuir valores a essa figura aqui. Veja que na medida APB, olhe, APB, nós vamos atribuir a medida de 64 graus. Na medida BPD, veja, BPD, nós vamos atribuir a medida de 116 graus. Observe que na medida DPC, olhe, DPC, nós também vamos atribuir o valor de 64 graus. E na medida CPA, nós vamos atribuir o valor de 116 graus. Observe que a medida APC, APB, ela vai ser igual, pessoal, à medida DPC, que isso aqui é igual a 64 graus. Veja que a medida desse ângulo aqui que está em verde, ele vai ser igual à medida desse outro ângulo aqui que também está em verde. Por isso que eu deixei os dois ângulos com a mesma cor, para que a gente conseguisse representar esses ângulos com a mesma medida. E a mesma coisa eu fiz com a medida do ângulo PBPC, que ela vai ser igual à medida do ângulo CPA, que ambos equivalem a 116 graus. Vendo isso, veja que na definição, essas duas retas elas se cruzam em um ponto e elas formam quatro ângulos. Esses quatro ângulos que nós podemos pareá-los 2 a 2. Os dois ângulos da vertical, eles vão ter a mesma medida. Agora vamos mais adiante. Pessoal, quando duas retas concorrentes formam entre si quatro ângulos retos, nós dizemos que as retas são perpendiculares. Vamos diferenciar aqui o que é uma reta o que são retas concorrentes e o que são retas perpendiculares. Observe que as retas concorrentes, elas se cruzam em um ponto e elas formam quatro ângulos. Porém, quando as retas são perpendiculares, elas se cruzam em um mesmo ponto e elas formam entre si quatro ângulos retos. Ângulos retos que são ângulos iguais à medida de 90 graus. Então, nós podemos nomear aqui, chamei cada ângulo de ABCD, porém, A, B, C e D, todos eles vão ter a mesma medida, que nesse caso será igual a 90 graus. Retas perpendiculares uma à outra formam ângulos retos, tá bom? Vamos partir aqui mais adiante para que a gente observe algumas relações importantes. O nosso próximo tópico aqui, pessoal, serão os ângulos opostos pelo vértice. Vamos observar aqui na nossa figura. Nessa nossa figura, nós temos os ângulos AOB, BOC, COD e DOA. Esses quatro ângulos, certo? E o que nós podemos observar aqui? Primeiro, que essa semirreta que vai de O até A e essa semirreta que vai de O até C, elas são semirretas opostas. E essa semirreta que vai de O até D, elas também são semirretas opostas. E a partir dessa observação,
nós podemos dizer que dois ângulos são chamados opostos pelo vértice, abreviamos por OPV quando os lados de um forem prolongamento dos lados do outro, e assim vice-versa. Por exemplo, nós temos aqui o nosso primeiro ângulo AOB, essa semirreta aqui OA, ela é oposta à semirreta OC, e a semirreta OB, ela vai ser oposta à semirreta OD. Veja que a semirreta OA e a semirreta OB, ela vai formar esse ângulo aqui. Essa semirreta OC e a semirreta OD, que são opostas a essas duas aqui de cima, elas também vão formar esse ângulo aqui. Então nós podemos dizer que esses ângulos eles são opostos pelo vértice por causa dessa relação que envolve as semirretas que estão ali formando aquele ângulo, tá certo, pessoal? E a partir dessa observação, nós vamos entrar aqui dentro de uma propriedade muito importante. Vamos descer aqui para a gente ver essa propriedade. Pronto, nós vamos ver aqui essa propriedade importante. Observe aqui na nossa figura que eu usei a letra M minúscula para representar esse ângulo verde, a letra X para representar esse ângulo e a letra Y para representar esse ângulo azul aqui também. E a partir disso, nós vamos ver aqui algumas relações importantes entre esses ângulos. A primeira relação é que vamos observar aqui como AOB e AOD são adjacentes suplementares. E o que são ângulos suplementares, pessoal? Se você tiver alguma dúvida em relação a ângulos complementares e suplementares, vai estar aparecendo aqui um card na tela, onde você vai ser arremetido aí a nossa aula sobre esse conteúdo, tá bom? E se você já estiver gostando da aula, já deixa aquele like para nos ajudar aqui a fortalecer o nosso canal, para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então, observe aqui nessa nossa figura, eu tirei aqui o ângulo X para que a gente observasse que aqui no ângulo OBOD nós temos aqui uma meia volta de uma circunferência. E nós sabemos que a meia volta de uma circunferência é igual a 180 graus. E nós podemos observar que o ângulo M ele vai ser o suplemento de Y. E o ângulo Y vai ser o suplemento de M. Ambos serão ângulos suplementares um do outro, porque a soma dos dois é igual a 180 graus. E da mesma maneira, nós podemos observar aqui que o nosso ângulo AOB e BOC, eles são adjacentes suplementares. Eles estão ali um ao lado do outro e a soma deles será igual a 180 graus. Agora, a partir dessa observação, nós vamos entrar sim de fato na nossa propriedade aqui, que é tão importante e que foi pela qual a gente estudou isso tudo, a gente viu todo esse conteúdo para chegar nela. Vamos aqui para a próxima página para a gente entender de fato que propriedade é essa. Então, pessoal, para nós concluirmos aqui a nossa aula, se você ficou até aqui, eu já peço que você deixe o seu like para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas, tá certo? Então já deixa aí o seu like. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos comparar a primeira situação e a segunda situação, certo? Na primeira situação, nós temos que o ângulo M mais o ângulo Y vai ser igual a 180 graus. Eles são ângulos adjacentes suplementares. E o ângulo M mais o ângulo X também vai ser igual a 180. Logo, esses dois ângulos eles também vão ser ângulos adjacentes suplementares. Isso aí é o que a gente estudou até agora. Agora veja, pessoal, que se a soma dos dois é igual a 180 graus, nós podemos dizer que M mais Y é igual a M mais X. E o valor de M aqui, ele vai permanecer o mesmo. E o que está variando aqui, pessoal, é Y e X. E é justamente isso que nós podemos identificar, que o valor Y é igual ao valor X. Isso dentro da definição, nós podemos dizer que dois ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, certo? Quando eu falo em ângulos congruentes, eu estou falando de ângulos que têm a mesma medida. E agora, para finalizar aqui a nossa aula, vamos ver dois exemplos para a gente encerrar. No nosso primeiro exemplo, diz para a gente determinar os valores de X e Y na figura seguinte. Veja que se nós observarmos aqui, aqui nós temos meia volta, esse ângulo Y e esse ângulo de 30 graus, eles vão ser ângulos adjacentes suplementares. E a mesma coisa vai funcionar
para o ângulo X e Y. Eles vão ser dois ângulos adjacentes suplementares. Mas a primeira observação a ser feita aqui é que X e Y eles são ângulos opostos pelo vértice, ou seja, eles vão ter a mesma medida. Então já vamos colocar aqui que X vai ser igual a 30 graus, certo? X vai ser igual a 30 graus. Por quê, professor? Por causa da propriedade opostos pelo vértice, certo? Por causa dessa propriedade aqui. E agora nós vamos encontrar o valor de y. Já encontramos o valor de x. E para que a gente encontre o valor de y, nós vamos utilizar o conceito de ângulos adjacentes suplementares. Então, y mais 30 graus, pessoal, isso aqui vai ser igual a 180 graus, certo? Porque são dois ângulos adjacentes suplementares. E agora, como uma equação, nós vamos passar esse 30 para o nosso segundo membro da nossa igualdade. Logo, nós vamos ter que y é igual a 180 graus. E eu vou passar ele com o sinal trocado, então vai ficar menos 30. Aqui ele estava positivo, passou para o segundo membro negativo. Logo, nós vamos descobrir que y é igual a 180 menos 30. Isso aqui vai resultar em 150. Certo? Um exemplo bem simples, bem fácil para a gente aquecer. Agora vamos complicar aqui um pouquinho mais. Observe, pessoal, na nossa segunda questão, diz que dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas em graus expressas por x mais 50 e 2x menos 30. Qual o valor de x? Como a nossa questão está dizendo que esses ângulos são opostos pelo vértice, quando eu digo que dois ângulos são opostos pelo vértice, desculpa aí, tá passando uma moto aqui na porta. Quando eu digo que dois ângulos eles são opostos pelo vértice, eu estou dizendo que esses ângulos eles possuem a mesma medida. Então eu vou escrever aqui x mais 50 graus vai ser igual a 2x menos 30 graus, certo? Bem simples aí, bem interessante. Como uma legítima equação do primeiro grau, nós vamos organizar isso aqui. Primeiro, eu vou pegar esse x que está aqui positivo, ele vai passar com o sinal trocado. Logo, eu vou ter que 50 graus vai ser igual a 2x menos 30 graus menos x. Logo em seguida, eu vou fazer essa operação aqui. Observe, pessoal, que eu tenho aqui 2x menos x e 2x menos x. Isso aqui vai ser igual a x. Logo, eu vou ter que 50 graus é igual a x menos 30 graus. Agora, o nosso próximo passo é pegar esse 30 graus aqui que está negativo e nós vamos passar ele para o nosso primeiro membro da igualdade com o sinal trocado. Ele vai passar positivo. Então, nós teremos que 50 graus mais 30 graus, isso aqui vai ser igual a x. Logo, nós podemos concluir aqui, 50 mais 30 é igual a 80. Logo, 80 graus vai ser igual a x, ou x vai ser igual a 80 graus. Certo, pessoal? Esse aqui vai ser o valor de x. Se você assistiu a nossa aula até aqui, eu te agradeço. E eu peço que você se inscreva. Se ainda não se inscreveu até agora, por favor, se inscreva. Deixe o seu like e nos vemos na próxima aula.